Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Esquenta a corrida presidencial. Eduardo Campos oficializa a pré-candidatura e confirma Marina Silva como vice. E veja também. Em Salvador, Aécio Neves diz que é preciso recuperar a Petrobras das mãos dos políticos. E em Pernambuco, o presidente Dilma inaugura navio petroleiro e defende a estatal. Estudo mostra que o brasileiro é um dos mais preocupados no mundo com a corrupção. É um câncer do nosso país, a corrupção. Depois de 2 meses, nível do Rio Madeira recua e estrada entre Rondônia e Acre é reaberta. Compras de faculdades por grandes grupos educacionais levantam a questão sobre a qualidade do ensino. Onda de frio atinge o sul e sudeste, com temperaturas abaixo de 0 em Santa Catarina. Movimento separatista atinge 10 cidades ucranianas com ocupação violenta de prédios públicos. A importância de Itu, cidade do novo campeão paulista. Em 18 de abril de 1873, aqui nesta sala, na casa de uma importante família da cidade de Itu, 133 representantes da elite cafeeira se reuniram para lançar as bases de um partido que iria ajudar a mudar a história do Brasil, o Partido Republicano Paulista. Madrugada desta terça-feira terá fenômeno raro no céu, a lua de sangue. E nossa bancada tem a dupla tradicional das segundas-feiras, o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe enviando pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Agora é oficial, o ex-governador de Pernambuco e pré-candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, vai ter como vice a ex-senadora Marina Silva. A formalização da chapa está prevista para junho. O evento que lançou a pré-candidatura de Eduardo Campos e da ex-senadora Marina Silva aconteceu em Brasília e contou com mais de 2.000 pessoas. Entre elas, empresários, o escritor Ariano Suassuna, a ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, e o senador do PMDB, Jarbas Vasconcelos. Durante a cerimônia, Marina Silva ressaltou a participação do povo, que ela chamou de quinto partido. É preciso que a gente faça primeiro o dever de casa. Avançar na política. É ela que está fazendo a gente perder as conquistas. Já o pré-candidato Eduardo Campos criticou o baixo crescimento econômico do país. Conquistas que ainda são muito tênues diante dos bilhões e bilhões que esse país muitas vezes desperdiça por falta de uma visão estratégica. A formalização da chapa socialista deve ocorrer somente em junho, durante a Convenção Nacional do PSB. O anúncio oficial de Marina Silva como vice de Eduardo Campos era esperado desde que a ex-senadora se filiou ao PSB em outubro do ano passado. A legislação eleitoral permite a modificação da chapa até 20 dias antes das eleições, que serão realizadas em outubro. Na última pesquisa Datafolha, a ex-senadora recebeu 27% das intenções de voto, maior percentual entre os potenciais adversários da presidente Dilma Rousseff, incluindo o próprio Campos, que teve 10%. Ayrton Soares, com o lançamento da pré-campanha, Eduardo Campos sai agora da sombra da vice? Ele vai tentar, não é? Porque com 27% da Marina e 10% dele, ele vai ter que mostrar que é bom para poder não só atrair para si o eleitorado da Marina, como também ampliar o seu próprio eleitorado. O que eu não sei é se, quando chegar aí nas mais próximas eleições, quando ainda for possível substituir os candidatos, se não poderá haver uma inversão. Porque se a Marina tiver 30 e o Eduardo tiver 10, é óbvio que o Partido Socialista tem que trocar a cabeça da chapa e botar a Marina com 30. Isso é lógico. Não sei se a lógica se aplica à política, mas, de fato, seria uma solução de bom senso se isso acontecer. Mas Eduardo é um político de qualidade, a Marina traz para a eleição a discussão que já fez isso da outra vez, teses que até então eram ignoradas pelos políticos, quer dizer, questão do meio ambiente, desenvolvimento de sustentabilidade, tudo isso, que é um fato novo que ela traz, ela é a grande portadora dessa mensagem, e esse é o papel dela, eu acho. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Marco Antônio Villa.
Olha, 2014 é um cenário eleitoral, em relação à eleição presidencial, radicalmente distinto de 2010. Primeiro, que a situação econômica é outra. A situação econômica é extremamente difícil. Em 2010 o crescimento foi 7,5%. Claro, lembrando que em 2009 teve recessão, crescimento negativo de menos 0,3%. Mas o que interessa é que naquele momento, em 2010, o crescimento, a política de crédito e toda a presença do então presidente Lula no exercício do cargo, apoiando sua candidata, foi determinante. Mas a situação econômica hoje é muito diferente. Por outro lado, hoje temos 3 candidatos, ao contrário de 2, efetivamente, que nós tínhamos em 2010. A oposição tem 2 candidatos fortes, 2 chapas fortes. Até o momento só se sabe, no caso da Aécio Neves, a cabeça da chapa, mas não se sabe a composição total. Portanto, uma situação bastante complicada. Temos a questão dos escândalos de corrupção que marcam esse ano, diferente de 2010. Portanto, isso também é algo que vai estar presente. E temos a Copa do Mundo, que ninguém sabe o que vai ocorrer. Se alguém sabe o que vai ocorrer, ganharia um prêmio, né? Ninguém sabe se vai ter tensão, se vai ter manifestações, se vai ter choque, problemas de infraestrutura, se não vai ocorrer nada disso, vai correr tudo bem, o Brasil vai ser campeão do mundo, etc. E ninguém sabe. E a questão da substituição de chapas, que é possível legalmente, é interessante pensar o seguinte: as 3 últimas pesquisas da Datafolha têm dado queda da presidente Dilma, que é a pré-candidata, como é sabido, à sucessão. Ela tem, portanto, nas 3 últimas queda. Ela está em primeiro, mas em queda. Pode haver substituição na chapa do PT, só que aí é necessário, evidentemente, e todo mundo sabe, a boca é pequena, isso ninguém fala publicamente dentro do próprio PT, é sabido, a substituição pelo candidato Lula. E, nesse caso, achar uma saída honrosa a Dilma. E já há até uma saída honrosa para isso. A presidente Dilma Rousseff defende a Petrobras e promete rigor na apuração das denúncias sobre a estatal. Dilma participou hoje de inauguração de navio petroleiro em Pernambuco. O navio petroleiro Dragão do Mar partiu em viagem inaugural com destino à Bacia de Campos, para ser carregado e, de lá, seguir para Santa Catarina. A embarcação possui 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo. A cerimônia de inauguração aconteceu no estaleiro Atlântico Sul, no porto de Suape, em Pernambuco. Em discurso, a presidente Dilma falou sobre a situação da Petrobras e alegou que todas as denúncias serão apuradas e defendeu a estatal. Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros que amam e defendem esse país, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa. A presidente da Petrobras, Graça Foster, fez a primeira aparição pública desde o estouro do escândalo. Ela não mencionou as denúncias e disse acreditar 1000 vezes na Petrobras. A estatal é alvo de pedidos de instalação de CPIs devido à suspeita de prejuízo na compra de uma refinaria no Texas, superfaturamento na obra da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, e denúncia de pagamento de propina a funcionários da companhia. Amanhã, Graça Foster é aguardada para prestar esclarecimentos no Senado. Em Salvador, a gestão da Petrobras foi criticada pelo senador e pré-candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves. É que as pessoas possam ir lá e nos explicar o que efetivamente aconteceu para que a Petrobras, que habitava as páginas econômicas durante os últimos 40 anos do noticiário brasileiro, agora não saia das páginas policiais. Vila, você concorda com a presidente? Estão tentando diminuir a imagem da Petrobras? O argumento da presidente Dilma é o mesmo da ditadura militar. Curiosamente, a ditadura militar que perseguiu a então jovem Dilma Rousseff. É o mesmo. Considerar as denúncias que visam fazer com que a empresa se reerga como um instrumento de alguém que é contra a empresa. Isso é uma falácia. Primeiro ponto. Segundo, o senhor Paulo Roberto Costa, ela sabe quem é, ficou como diretor de 2003 a 2013 da Petrobras. Esse senhor ficou como diretor de Relações Internacionais e tal. A caderneta dele apreendida pela Polícia Federal, numa outra operação que acabou batendo dele na Petrobras, chamada Operação Lava Jato, ele escrevia na caderneta um negócio inacreditável, gozando de nós que pagamos impostos, que somos trouxas nós. Ele escreveu uma frase do maior frasista brasileiro, Milor Fernandes, escreveu Fernandes com Z, nem sabe. Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Quer dizer, e aí do lado ele coloca os políticos que recebem o desvio de recursos tal, feitos com dinheiro da estatal, de contratos falsos tal. É aquilo que eu disse, a mesma coisa semana passada. Precisamos estatizar a Petrobras, despartidarizar, voltar a ser uma empresa estatal, porque no caminho que ela está indo,
está indo para a derrocada da maior empresa brasileira. E já que ele citou o Milor Fernandes, esse corrupto criminoso chamado Paulo Roberto Costa, que está preso, eu quero ver se ele vai ser processado e sentenciado e vai devolver o dinheiro. Já que ele citou o Milor, eu citaria o Milor agora uma outra frase. Grande erro da natureza é a incompetência não doer. Imagina se a incompetência doesse. Seria um grande avanço, né? O prefeito incompetente não ia trabalhar. Então, nós temos aqui um misto de incompetência e de corrupto. Eu quero ver efetivamente se vai ser apurado. Como é que você vê essa fala da presidente Dilma? Eu acho, defender a Petrobras, ela como presidente tem que defender mesmo. Aliás, todo brasileiro tem que defender a Petrobras, na minha opinião. Todos aqueles que lutaram pelo monopólio estatal do petróleo, que hoje já não é tão estatal como devia ser, na minha opinião, mas, de qualquer forma, é a empresa que nos dá orgulho, o mundo inteiro. Não só porque avançou nas pesquisas de águas profundas. Hoje, a notícia que temos lá, 2 navios em estaleiros nacionais. Quer dizer, nós até então comprávamos navios petroleiros. Nós também não produzimos plataformas de petróleo, nós já estamos produzindo plataformas de petróleo, isso é um avanço. Agora, o candidato Aécio Neves fez uma frase hoje bonita, né, boa no seu discurso. É preciso tirar os políticos, a área de influência de políticos da Petrobras, como de qualquer outra empresa estatal. Não é possível que se continue nomeando diretores para exercer funções em empresas como essa, Petrobras, e depois essas funções têm como objetivo arrecadar dinheiro para esses políticos que indicam os diretores. Não é? Então, no Brasil, é preciso que o eleitor preste bem atenção. Não é? Ainda há pouco nós vimos o quê? A Transpetro tem lá na sua presidência, eu li nos jornais, um ex-deputado que há 10 anos está lá na Transpetro e que é a indicação do senador Renan, né? Renan Calheiros. Mas como é que pode isso? As pessoas têm que ir para esses cargos mercê da sua competência, da sua aptidão. A Graça Forte, agora presidente, muito bem, a Graça Forte tem uma tradição dentro da Petrobras. A Dilma, tardia ou não, acabou afastando esse Paulo Roberto, afastou aquele outro e procurou trazer para dentro da administração da Petrobras pessoas de carreira da Petrobras. Esse é o destino, essa é a reivindicação do trabalhador da Petrobras, que eles sejam geridos, que a Petrobras seja tocada por quem é da Petrobras. Por técnicos que fizeram carreira lá dentro. Agora, tem que ter um político que indique, olha, pode ser que a Petrobras precise de uma área institucional. Então, aí pode-se escolher alguém da área política para fazer o jogo institucional e até a área internacional. Alguém de fora que seja especializado em negócios internacionais que possa contribuir com a Petrobras. Agora, a essência da Petrobras é ter os seus técnicos dirigindo. O brasileiro está mais preocupado e intolerante com a corrupção. E a pressão contra esse tipo de conduta, aos poucos, vem dando resultado. Hoje, o deputado federal André Vargas, acusado de ter ligação com o doleiro Alberto Youssef, anunciou que vai renunciar ao mandato. O petista deve oficializar a saída amanhã. Um dos escândalos mais recentes de corrupção no país aponta o envolvimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, com o doleiro Alberto Youssef. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo trouxe nova denúncia sobre o caso, a transferência de R$160 mil de Alberto Youssef para Márcio Roberto Pagano, do Diretório Nacional do PP. O doleiro também teria feito depósitos para outros integrantes do partido, entre eles Nelson Meurer, do Paraná, Roberto Teixeira, de Pernambuco, e Roberto Brito, da Bahia. Aline Correa, filha do ex-presidente do PP, Pedro Correa, condenado no processo do Mensalão, também aparece como destinatária de R$250 mil. Casos como este só aumentam a desconfiança do brasileiro no sistema político. A gente elege, né, as pessoas para governarem nosso país, para dar uma vida melhor para o brasileiro, e eles fazem tudo de contramão, né, faz tudo errado. Infelizmente ela está acabando com o nosso país, né? É um mal, é um câncer do nosso país, a corrupção. Um estudo feito em 65 países mostrou que a preocupação do brasileiro com a corrupção está acima da média mundial. A pesquisa, feita pelo IBOP por uma consultoria internacional, revela que 29% dos brasileiros consideram a corrupção um problema mundial grave, enquanto que a média registrada em outros países é de 21%. Os brasileiros são mais críticos hoje em relação à corrupção do que no passado. A percepção, a consciência é uma maneira de você organizar formas de conter a corrupção, controlar.
O controle da corrupção foi uma das principais reivindicações das manifestações do ano passado. A legislação endureceu. A lei anticorrupção, aprovada em 2013, responsabiliza e pune empresas beneficiadas por atos contra a administração pública, mesmo sem envolvimento direto. Também está em discussão no Congresso um projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. Da mesma maneira que não se pode extinguir a violência, a desigualdade, não se pode extinguir a corrupção. Ela tem que ser, nós temos que ter medidas de planejamento e controle para que nós tenhamos a corrupção em níveis aceitáveis, se é que é possível imaginar em nível aceitável de corrupção. Existe nível aceitável de corrupção? Não, claro, eu acho que certamente também o entrevistado usou essa expressão no sentido mais aberto, mostrar que não é possível a gente conviver com a corrupção que temos. Mas quando a pesquisa diz que o brasileiro realmente não suporta a corrupção, é verdade, você vai perguntar para qualquer um na rua, ninguém vai dizer que é a favor de corrupção. Agora, entre essa resposta a uma pesquisa e a ação desse mesmo cidadão como eleitor não é a mesma. Porque muitas vezes esse eleitor acaba votando em políticos, muitas vezes ele não sabe. Mas muitas vezes ele sabe que aquele político tem sérias denúncias de corrupção. Veja o caso do André Vargas. A base dele onde é? Londrina. Londrina, infelizmente, e é triste isso dizer, teve vários problemas de corrupção. Lembrar do prefeito lá, o Bellinati, Antônio Bellinati, corrupção. Lembrar o Janine, o José Janine, envolvido com o mensalão, qual era a base? Londrina. Evidentemente que não estamos falando que a cidade ela é conivente com a corrupção, evidentemente que não, mas há um problema em certos locais em que você tem uma ação criminosa do poder público e do poder econômico em relação à coação a eleitores que muitas vezes pressionados acabam votando por pressão de cabo eleitoral ou trocando voto por dinheiro e tal. Então, acho que é lamentável, mesmo com as denúncias que tem, que melhorar a vida política, muitos renunciaram, ação da justiça, nós demos um pequeno avanço, mas é muito pouco frente à corrupção que tem no país. Vamos fazer só um registro para você comentar isso aqui, que nós não registramos até agora o Twitter. O Gabriel Provo aqui, ele disse que se o povo fosse tão preocupado com a corrupção, não haveria tanta venda de produto pirata, nem pagamentos por fora, por hipocrisia. Oscar de Castro diz que o povo é corrupto desde a descoberta do país e os políticos são apenas reflexo deste mesmo povo. Você é tão pessimista assim em relação à corrupção, Ailton? Não, eu discordo frontalmente. O povo, quanto mais humilde, mais honesto. Você vê nas famílias pobres aí, a honestidade, às vezes as famílias passam por necessidades, mas tem um chefe de família que mantém o padrão de honestidade. A tradição do brasileiro não é essa de ser corrupto. A tradição do brasileiro é de constituir uma família orientada para cumprir os seus deveres de cidadão e honestidade. Isso eu estou convencido disso. E se fizer uma pesquisa para ver exatamente nas áreas mais populares, vai se verificar isso. Agora, hoje tem corrupção de todo tipo, mas eu queria abordar, William, essa questão do sujeito que renuncia ao mandato. Por que ele renuncia ao mandato? Eu acho que o telespectador está querendo saber. Renunciou por quê? Sempre acontece isso, né? Para evitar ser caçado. Vamos lá. Em Brasília, 2 governadores renunciaram. O Roriz e o Arruda. Né? Agora, o Arruda está falando até em voltar a disputar a eleição. Vai voltar porque ele está bem nas pesquisas. Porque o processo não anda na justiça. Exatamente, é aí que eu ia concluir. Os processos são mais longos. O Eduardo Azeredo renunciou. Por quê? Porque se ele fosse cassado, era uma coisa rápida. Se ele fosse processado pelo Supremo, era uma coisa que podia ser rápida. Ele renunciando, o processo dele voltou lá para a instância primária. Está sendo processado lá, com direito a recursos, que até chegar no Supremo vão levar uns 10 anos, não é verdade? E a esperança deles é ganhar tempo no processo lá embaixo para poder manter o seu potencial político. Agora, que acarreta a cassação do mandato? A suspensão imediata dos direitos políticos, por um período que dificilmente o sujeito volta. Então, todos renunciam para esse fim. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer favorável à saída do ex-ministro José Dirceu para trabalhar. A decisão final caberá ao ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Dirceu tem direito ao benefício porque cumpre pena em regime semiaberto no presídio da Papuda, em Brasília. A análise do pedido para o trabalho externo foi suspensa depois da denúncia de que Dirceu usou um celular na cadeia. A revolta popular se espalha na Ucrânia e já atinge 10 cidades do leste. Os separatistas ocuparam prédios públicos e anunciaram que não aceitam o ultimato do governo de Kiev para acabar com a crise. Foi
Foi mais um dia de confrontos e violência. Em Horlivka, 100 homens atacaram a sede da polícia com pedras e coquetéis Molotov. Em minutos, eles ocuparam o prédio. Do lado de fora, a população comemorou. Em Kramatorsk, o alvo dos separatistas foi um quartel. Não houve resistência. Prédios do governo também foram invadidos. Em todos eles, foram construídas barricadas com homens armados garantindo a proteção. Pelo menos 10 cidades do leste do país estão dominadas por ativistas pró-Rússia, que defendem um referendo de independência. Esta idosa que participa do levante acusou o governo de Kiev de tentar cortar as próprias raízes russas. Mas, em algumas regiões, a população ficou dividida. Em Kharkiv, manifestantes pró e contra os russos entraram em confronto. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Os ativistas tentaram invadir o prédio do parlamento e foram contidos pela polícia. Eu quero referendo, eu quero autonomia, desabafou este separatista. O presidente deposto, Viktor Yanukovych, disse que a Ucrânia caminhava para uma guerra civil. A escalada de violência coincidiu com o fim do ultimato do governo de Kiev para acabar com a crise. Os ativistas ignoraram o prazo que venceu nesta madrugada e arrancaram bandeiras da Ucrânia. Na capital, o presidente interino voltou a acusar Moscou de comandar o levante. Ameaçou usar a força contra os separatistas e voltou a prometer anistia a quem entregasse as armas. Alexander Turnichov também disse que não era contra um referendo popular e chegou a propor que a votação fosse no dia 25 de maio, o mesmo dia em que o país vai às urnas eleger o novo presidente do país. E o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, é o entrevistado desta noite do Roda Viva, programa que começa logo após o Jornal da Cultura. Os Estados Unidos disseram hoje que não precisa se preocupar, que não terá guerra civil lá naquela região do leste. Sim. Da Ucrânia. William, imaginava-se, os mais otimistas, que tudo isso terminaria com o problema na península da Crimeia tal, após o referendo e a aceitação por parte do governo ucraniano da incorporação da Crimeia à República Russa. Porém, no leste, onde tem uma presença grande de russos, como é sabido, basta pegar o mapa eleitoral da eleição de 2010, você cruza com a presença étnica, você vai ver que o então presidente, que não é mais da Ucrânia, como é sabido, e que muito vinculado aos russos, foi muito bem votado na região leste e tal. A tensão lá é muito maior do que no caso da Crimeia. E o receio de muitos é que onde há a presença de minorias russas em outras repúblicas que faziam parte da União Soviética, da antiga União Soviética, que não existe mais, possam reproduzir o comportamento que está ocorrendo na Ucrânia, ou seja, por um efeito em cadeia ali na Europa Oriental. Isso vai certamente criar enorme tensão. Então, a grande questão, você colocou a questão dos Estados Unidos, qual vai ser a postura da União Europeia, e qual vai ser a postura dos Estados Unidos? Enquanto fica nessa situação, eles vão fechar os olhos, emitem algumas notas e fica elas por elas. Há uma preocupação que isso se estenda e cria um sério problema de guerras civis na Europa Oriental, que vai ser muito grave. Região, é bom lembrar, que conseguiu se pacificar após a tragédia da antiga Iugoslávia, que passou por uma longa guerra civil com massacres, genocídios e tal, e que isso possa se reproduzir em outros países da Europa Oriental, onde há a presença de minoria russa. Isso, você quer falar sobre a questão do Zé Disseu, né? Não, eu fala sobre a Ucrânia também. Sobre isso rapidamente, porque a grande força está na mão do presidente da Rússia, o Putin. Porque ele controla o gás que fornece 37% da energia para a Europa. Então, esses discursos que eu estou vendo aí dos europeus a favor, eles não vão para o confronto, eles não podem perder essa fonte de fornecimento de gás. Se eles perderem isso, como é que eles vão fazer? E esse gás passa pela Ucrânia, as tubulações passam pela Ucrânia. Então, é uma situação complicada, como o Vila disse, as etnias, esses conflitos que podem surgir. Se tiver a repetição de situação como da antiga Iugoslávia, vai ser um negócio desesperador para quem assiste de longe, não é? Com valas e valas, centenas de milhares de pessoas enterradas. Né? O que eu quero falar sobre a questão do Zé Disseu era só para lembrar que apareceu uma representante do Ministério Público lá em Brasília para investigar se o telefone era usado ou não. Ela resolveu pedir que fosse quebrado o sigilo das ligações telefônicas, todas do presídio, e que, coincidentemente, passava até para as ligações que passavam pela área do Palácio do Planalto. Né? Felizmente, o procurador-geral
acabou com essa história e está resolvendo decidir que o Zé Dirceu tem direito à prisão domiciliar. A prisão domiciliar, quero dizer, tem direito a trabalhar fora da prisão. Trabalhar fora. 13 pessoas morreram no incêndio florestal em Valparaíso, a terceira cidade mais populosa do Chile e sede do parlamento do país. 11 helicópteros, 6 aviões e 2.000 militares tentam conter o fogo, considerado o pior dos últimos 60 anos. O incêndio já destruiu 2.000 casas. 8.000 pessoas estão desabrigadas e 10.000 deslocadas. Uma força-tarefa foi montada para controlar o incêndio, que começou no sábado. A ventania forte e as altas temperaturas espalharam as chamas pelas colinas e arrasaram bairros inteiros. O Porto de Valparaíso é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2003. A presidente Michelle Bachelet declarou estado de emergência e enviou o exército para ajudar nos trabalhos. Esta é a segunda tragédia que Bachelet enfrenta em menos de um mês de governo. Na semana passada, um terremoto de magnitude 8,2 sacudiu o norte do país, provocando alertas de tsunami e 6 mortes. Você vai ver a seguir: crédito entre as famílias de baixa renda tem a maior queda dos últimos 6 anos. E na França, estudantes e funcionários de um colégio fazem teste de DNA para identificar quem atacou uma aluna no banheiro.